Uma substância tóxica, ela vai ser aquela capaz de causar dano ao organismo de acordo com uma determinada quantidade. Então você tem a substância menos tóxica, né, que é aquela que precisa de muita quantidade para causar danos ao corpo. Já a mais tóxica, ela precisa de menos quantidade e você consegue causar danificação tecidual, né, problemas de saúde. Mas mesmo assim, a gente precisa entender algumas características desse agente tóxico que a gente está falando. E eu enumerei aqui alguns fatores que podem influenciar. Então, tem fatores ligados à própria substância. Então, por exemplo, a volatilidade, né, se ela é volátil, se ela é viscosa, o fator de carga iônica dela, né, a interação que ela vai fazer com a superfície de ação, com a superfície de contato na pele, por exemplo, e o peso molar, peso molecular. Então você tem aquelas que são mais pesadas, que vão ficar mais na superfície, aquelas que têm menor peso molar, né, que vão adentrar mais ali para a pele, alcançar camadas mais profundas, hoje até em alguns produtos cosméticos aí com ácido hialurônico, por exemplo. Fatores que envolvem relacionado ao organismo. Aí entra muito a nossa parte da nutrição. Fatores genéticos, isso tem muito a ver, né? Tem pessoas que têm mecanismo de detoxicação mais bem estruturados. Fatores imunológicos, a gente não pode, né, menosprezar o fator da imunologia, que por sua vez está ligado ao estado nutricional da pessoa, a dieta, né? Sexo, estado hormonal, idade, peso corpóreo, isso tem muito a ver, estado emocional, estado patológico. E fatores relacionados também ao mecanismo de contato, né, que a gente chama de via de exposição. Por onde que essa via foi colocada, se foi pelo ar, se foi pela pele, se foi ingestão, a concentração, a frequência de uso disso. Por que a gente fala isso? Porque a gente vê falar muito, né? Chegou aqui para mim, o perfume ele engorda, o desodorante ele engorda. Então, assim, é tanta camada que a gente tem que pensar em relação a isso. Mesmo os fitalatos, que são compostos que são disruptores endócrinos, a literatura já resolveu algumas questões em relação a alguns componentes plásticos, sim, como migrantes de embalagem plásticas com a questão de disrupção endócrina. Isso já foi bem relatado em alguns plásticos, né? Politeraftalato, bisfenol, os PET, tudo, mas eles estão aí ainda, né? Alguns bisfenóis já foram banidos de embalagens plásticas porque já foi relatado os danos que eles causam à saúde. No caso de desodorante, por exemplo, você tem o alumínio, né, que também é polêmico. Tem estudo mostrando o alumínio se liga a axônio, às células da glia, então está relacionado a problemas de memória, a câncer. A gente tem alumínio no nosso corpo, gente, isso é fato. A indústria usa alumínio ainda. A água potável que você bebe, ela é higienizada com sulfato de alumínio, porque todo o processo de flotação, decantação, filtração, para chegar a uma água potável, o alumínio ele participa nesses mecanismos. Então essa água que chega para a gente, ela tem alumínio. Usa alumínio como conservante de produtos farmacêuticos. Você usa alumínio em vários momentos, desodorante, pela questão de ser adstringente. Mas a gente precisa entender o seguinte, porque é muito bonito falar um discurso com verbalização chique. É um disruptor endócrino, é um metal pesado que causa isso, né? E essa fala chega para a pessoa leiga como uma vinda de uma pessoa de autoridade, que no caso é um profissional da área da saúde. Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte, o próprio alumínio, por exemplo, qual é a dose, qual é a frequência de uso que você tem com isso, né? Como é que é o seu processo de detox? A gente tem mecanismos, gente, o próprio alumínio absorvido, ele tem mecanismo de excreção, né? Você passa por excreção pela urina, a gente tem mecanismos de glutationa, de processo que se liga, grupo sulfidril, que pode ligar em metais pesados, em outras substâncias tóxicas, e fazer a excreção disso. Nosso corpo ele faz isso. Quando não é absorvido, você tem excreção pelas fezes, né? Você tem um mecanismo biliar para poder trabalhar com isso. Então a gente precisa entender o seguinte: isso faz mal? Onde eu encontrei um estudo em animal, um estudo clínico em humano, para saber qual é a dose, qual é a resposta, qual é o processo em que isso realmente causa um malefício à saúde. Isso tem que ser analisado antes da gente trazer a via mecanicista do processo. Não é uma coisa legal, tudo bem, mas a gente entender em que extensão que isso realmente
age no humano. Entendeu? Porque fazer um discurso verbalizado, cheio de palavras elegantes e bonitas, assusta a população e ela fica perdida, porque você fala assim, não usa perfume, não usa desodorante, porque você vai engordar, como se isso fosse causa da obesidade. A gente sabe que o buraco é outro, entendeu? Então, antes de procurar trazer essas informações e reproduzir essas informações que são sensacionalistas, mesmo que elas tenham um determinado fundo lógico, mas a gente precisa entender em que extensão que realmente isso aí age na população, ok?